E se o maior herói que a gente conhece fosse, na verdade, o alvo número 1 do inferno? Hoje, a gente vai mergulhar na história do Son Goku por um ângulo, digamos, completamente inesperado. Tudo com base num documento pra lá de sinistro. E a nossa fonte para essa análise? Bom, é um relatório de inteligência. Mas esquece CIA, esquece FBI, isso aqui veio direto da burocracia do inferno. É um memorando assinado, endereçado para o alto comando de lá. E o relatório já começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. Ele questiona a essência do Goku. E se aquela pureza toda, aquele coração puro que a gente sempre ouviu falar, não for nada disso que a gente pensa? Pois é, essa análise basicamente vira o personagem de cabeça para baixo. Ele não é visto como um santo. O termo que usam é selvagem sagrado. E a simplicidade dele, longe de ser uma proteção, é justamente o ponto fraco, a porta de entrada para a corrupção. E aqui está o pulo do gato, o argumento central, que é chocante. A pureza do Goku, segundo esse dossiê, não tem nada a ver com santidade. É mais uma inocência animal. Pensa assim, é a pureza de um predador que ataca e mata sem maldade, só por instinto. É a ausência de malícia e não uma escolha consciente pelo bem. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? Vamos pegar a característica mais famosa dele e desmontar ela, o tal do coração puro. O relatório faz uma distinção muito clara. De um lado você tem a inocência, que é, não ter maldade, ser uma folha em branco. Do outro você tem a virtude. E a virtude exige uma escolha. É olhar para a tentação e mesmo assim escolher o certo. Uma luta interna que, segundo o documento, o Goku quase nunca enfrenta. Pega, por exemplo, quando ele poupa os vilões, tipo o Vegeta ou o Freeza. A gente vê como misericórdia, né? Uma chance de redenção. Mas para a análise infernal, isso é outra coisa. É gula de batalha. Um desejo puramente egoísta de guardar um oponente forte para lutar de novo depois. Então, no fim das contas, o que a gente tem são dois Gokus, né? O herói que a gente conhece e ama e a versão que o inferno enxerga. Duas interpretações completamente opostas do mesmo personagem. E essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. Dá uma olhada. Cada característica que a gente considera heróica, o relatório transforma numa falha espiritual grave. Aquilo que a gente chama de piedade, eles chamam de egoísmo. A ingenuidade dele vira negligência emocional. A dedicação ao treino, fuga da responsabilidade. É uma inversão total de valores. Beleza, e qual seria, então, a principal ferramenta do inferno para corromper uma alma como a do Goku? A análise aponta para uma coisa bem específica: o ódio que ele tem do tédio, o horror da paz. É isso mesmo. Para alguém que é literalmente viciado em adrenalina e combate, a paz é uma tortura. Ter que viver uma vida normal, trabalhar no campo, cuidar da família, isso não é uma bênção para ele, é um tormento. E é exatamente aí, nesses momentos de calmaria, que a tentação ataca. São os sussurros no silêncio, sabe? Aquela vozinha que alimenta o tédio dele, a inquietação, e diz: você está apodrecendo aqui. E esses sussurros são certeiros. Coisas como: o Vegeta tá ficando mais forte que você. Isso bate direto no orgulho, no medo de ser superado. De repente, a paz e a estabilidade viram sinônimo de estagnação, de ficar para trás. Essa mentalidade, essa ideia de que a paz é a sua inimiga, tem consequências catastróficas. Foi exatamente isso que levou ele a provocar o Torneio do Poder. Pensa bem, ele arriscou a existência de múltiplos universos, basicamente para curar o próprio tédio. E se você acha que a análise fica só nas batalhas cósmicas, se enganou. Agora o dossiê entra no campo de batalha mais perigoso de todos para ele: a vida doméstica. Aqui o relatório aponta um conflito de conceitos bem interessante. De um lado, o desprendimento da Xixi, que é ter trabalho pelos outros, se sacrificar pela família. Do outro, o desprendimento do Goku, que é não dar trabalho aos outros. Só que, na prática, essa filosofia dele não é virtude. É um ato de ausência, de abandono. E o exemplo supremo disso, claro, são os jogos de Cell. Vamos analisar a jogada. Passo 1, o ato. Ele dá uma semente dos deuses para o Cell, curando o vilão antes da luta do próprio filho. Passo 2, a justificativa. É para ser uma luta justa, eu confio no potencial do Gohan. E o passo 3, o pecado. Ele consegue enquadrar uma situação de extremo perigo infantil como pedagogia, como se fosse um método de ensino. A coisa vai mais fundo.
A análise chega a usar os 7 pecados capitais para entender o Goku. E identifica um que para ele é perfeito, mas de um jeito que a gente não costuma pensar, a gula. Mas calma, não é só a gula por comida, que a gente já conhece. O relatório fala de 2 tipos: a gula do excesso, que é comer demais, e a gula da delicadeza, que é ser exigente, querer tudo do seu jeitinho. O Goku não é só um glutão de comida, ele é um glutão da luta perfeita. Ele é um verdadeiro gourmet da batalha. A luta tem que seguir uma receita. O oponente precisa estar com 100% do poder, tem que ser 1 contra 1, tem que ser longa e desafiadora. A vitória tem que ser nos termos dele, e foi por causa dessa frescura, dessa gula, que ele não acabou com o Majin Buu quando teve a chance. Ele arriscou tudo porque na cabeça dele, a próxima geração que tinha que vencer. Certo. Diante de tudo isso, qual seria o plano final do inferno para uma alma como a do Son Goku? E aqui vem a parte mais genial e ao mesmo tempo assustadora da estratégia. O objetivo não é fazer o Goku virar um vilão, não é torná-lo mal, é torná-lo indiferente. É só pegar as falhas que ele já tem e amplificar, até que ele se torne tão obcecado pela própria força que todo o resto perca o sentido. Então, o veredito final é esse. A danação dele não viria por atos de maldade, viria pela negligência, pelo orgulho espiritual de se achar acima de tudo por causa da sua busca por poder, pela idolatria de si mesmo, adorando o próprio potencial, e, claro, pela falha catastrófica em seus deveres mais simples como pai e marido, tudo isso mascarado como se fosse uma virtude. E o relatório termina com uma imagem que, sinceramente, dá arrepios. O inferno perfeito para ele não seria um lago de fogo, seria uma arena vazia, sem oponentes, sem ninguém para assistir e sem fim. Um lugar onde ele finalmente seria o mais forte do universo e isso não serviria para absolutamente nada. Um tédio eterno.